Daí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o professor Laudelino e a gente vai nesse momento preparar o nosso ambiente de desenvolvimento Java para a gente poder se adequar aos conceitos da Web 2.0 utilizando o JSF. A gente precisa da linguagem Java funcionando e instalado no nosso computador. Então essa primeira videoaula, se é que a gente pode chamar desse jeito, ela vai ser extremamente suave, tranquila, para a gente instalar os aplicativos necessários para a gente poder desenvolver os nossos sistemas e que a gente faça isso sem nenhum tipo de problema, percalço, isso é uma coisa suave. É claro que para a gente chegar no ponto onde a gente vai desenvolver um aplicativo Web 2.0 com JSF, a gente vai precisar resgatar uma base teórica muito importante para a gente prosseguir nos nossos encontros. Então, como é que vai ser a sequência do que a gente vai abordar na nossa disciplina? Primeiro a gente vai estudar os fundamentos da linguagem, a gente vai ver toda a parte de if, else, tipos de dados, a parte de estruturas de repetição, e complementos para a gente poder escrever algoritmos em Java. Num segundo momento, a gente vai trabalhar também com a parte de orientação a objeto. Muitos vão me perguntar, Laudelino, isso é muito para a gente ver em 60 horas. Realmente. Até hoje, se eu ainda aprendo com orientação a objeto. Até hoje, eu ainda me pego aprendendo um conceito novo, entendendo uma nova forma de enxergar esse paradigma. Porém, na condição de professor, eu tenho como prerrogativa estabelecer alguns recortes que vão ser extremamente úteis e necessários para que os alunos, após aprender esses conceitos básicos que eu vou passar, consigam andar com as próprias pernas. Então, a gente vai aprender orientação a objeto, mas de uma maneira muito pontual e muito objetiva, sempre preconizando que a absorção daquilo que realmente é base, é substrato do que a gente precisa para poder utilizar mais adiante. E depois o complemento vai vir naturalmente. Então, primeiro a gente vai aprender fundamentos da linguagem, depois nós vamos trabalhar com orientação a objetos, nível básico direcionado para o que a gente vai buscar fazer. Depois a gente vai trabalhar com a parte de acesso a banco de dados, o JDBC, a gente vai ver bem direitinho como é que isso aí funciona. E depois nós vamos trabalhar com o Prime Face. Então assim, a gente vai sair do banco de dados, a gente vai trabalhar com objetos e a gente vai chegar a uma tela procurando unir todos esses conceitos, deixar eles todos alinhados, preparados para chegar no objetivo que é desenvolver uma aplicação. É claro, novamente, a gente está aqui com enfoque professoral, a gente não vai conseguir desenvolver uma aplicação comercial em JSF, mas o meu intuito aqui é dar para os alunos todo alicerce, toda a base para eles poderem depois correr com as próprias pernas, eles poderem aprender mais, estudar mais. E é lógico, aqui a gente precisa de uma dedicação muito grande do próprio aluno. Eu vou estar nos encontros, semanalmente tirando várias dúvidas. Eu vou sempre deixar links para materiais da internet. A gente tem a empresa Kaelon, que ela presta treinamentos em Java no Brasil inteiro. Eles têm um site riquíssimo, com muito material sobre Java, inclusive sobre até outras linguagens, mas principalmente em Java. Então é muito importante que o aluno leia o material online que eu estou indicando e que no segundo momento venha ver o vídeo, porque eu ainda vou dar mais uma reforçada com vídeos, trechos, né, daquele material escrito, a gente vai trazer para o vídeo, a gente vai fazer alguma coisa junto. E lógico, eu vou dar vários exemplos utilizando código e utilizando todos os conceitos exemplificados em forma de código. Então esse é o meu tripé, né? É conteúdo da internet, exemplos de código e vídeos para a gente poder estabelecer o melhor aprendizado possível. Eu quero muito que os alunos que
que não tem experiência nenhuma em Java possam sair dessas 60 horas de disciplina com uma base bem sólida, bem preparada para quê? Para eles poderem continuar o aprendizado deles mais à frente. Então, pessoal, a gente agora vai fazer a instalação de 2 programas básicos. Eles é o nosso arroz com feijão. Se não tiver isso daqui, a gente não sai do lugar. Então, o primeiro passo é instalar o JDK, que é o kit de desenvolvimento Java, que a gente vai utilizar para a gente poder desenvolver os nossos sistemas. A gente vai utilizar uma IDE. Nesse caso, eu optei por utilizar o Eclipse, porque é a mais conhecida no mercado, juntamente com o NetBeans. Mas como hoje o mercado ele pede muito gente que consiga trabalhar bem com Eclipse, pelo menos aqui na região, é imprescindível que a gente saiba mexer minimamente com essa IDE. Então vamos começar com a instalação do JDK. O link vai estar no portal, né, na nossa sala virtual lá. Mas todavia eu vou mostrar para vocês como é que é o site. Então a gente tem aqui o site da Oracle. O Java ele foi adquirido pela Oracle há mais ou menos uns 7 anos atrás. E hoje ele faz parte do portfólio de produtos da Oracle. E para a gente fazer o download do Java, basta a gente entrar no endereço que está no nosso material didático e selecionar a versão. Senhores, tomem cuidado, tá? A gente tem vários grupos aqui dentro dos downloads possíveis do Java que a gente pode fazer. Tem o JavaFX, que é um ramo diferente dentro do universo Java, que trabalha só com aplicações desktop. Tem os demos, códigos que eles o próprio JDK é muito rico, ele entrega muito código para o aluno poder fazer o uso, poder entender. E tem o JDK propriamente dito. Nesse caso, nós vamos fazer o download do Java SE Development Kit. E a versão é 7.79. Então é a primeira aqui, ó, certo? Vamos selecionar para o sistema operacional alvo. Então o sistema operacional que vocês estão utilizando vai ter que ser compatível com o download do JDK. No meu caso eu estou usando o Windows para a gente facilitar ao máximo a instalação do produto. No Linux basta vocês, tem muito material na internet que ensina a instalar o Java, é muito mesmo. Em algumas distribuições o Linux ainda vem com um JDK embutido, que é o OpenJDK. Eu não gosto particularmente porque, querendo ou não, é a Oracle que desenvolve o Java. Então para mim interessa muito o Oracle, o Java da Oracle, entendeu? E realmente ele sofre atualizações constantes, otimizações constantes. É mais questão de gosto mesmo. Então aqui, ó, a gente vai aceitar os termos de licença, conforme vocês podem ver. Em seguida ele vai habilitar os links aqui, ó, na coluna de download. Então basta a gente pegar aqui e escolher o Windows, se for 64, se for 32, basta fazer o download, tá tudo certo. Eu não vou clicar para fazer download novamente, porque eu já baixei, né? Então não faz muito sentido eu fazer download novamente. Vocês podem clicar aí e fazer o download sem problema. Segundo passo é baixar o Eclipse. Também todas as ferramentas gratuitas. Não precisamos gastar um tostão para desenvolver software com Java. Uma grande vantagem, assim como no PHP inclusive. Então não tem problema nenhum em utilizar Java para desenvolver comercialmente, porque não tem licença, não tem nada disso. O Eclipse está aqui, conforme vocês podem ver aqui na tela. Basta selecionar um local para fazer download. Nesse link aqui que eu estou passando para vocês, ele já vai apontar certinho ali para a Universidade Federal do Paraná. Então basta fazer o download lá, clica aqui no botãozinho download e baixa o negócio. Como vocês podem ver, a gente vai ter 2 arquivos no final das contas. Um arquivo é o arquivo do JDK e o outro é o Eclipse zipado. A gente já vai ver como é que a gente instala os dois. Primeiro passo é instalar o JDK. Duplo clique em cima do arquivo. Next Finish. Não tem segredo. Ele vai abrir a telinha para a gente fazer a instalação. Novamente, Next Finish. Não tem segredo. Super simples. Pelo menos para o Windows.
Para Linux também, tá, gente? Ele vai baixar um ponto bin Linux e vocês vão executar via prompt de comando e foi embora. Ó, next e pronto. Estamos instalando Java. Versão 7.79. Logo ali, porque nós não estamos usando a versão 8 que eu li em algum lugar que é mais nova? Porque ela ainda não está bem homologada, ela não está bem aceita pelo mercado. Inclusive algumas ferramentas que eu utilizo, que o pessoal utiliza para gerar relatório, por exemplo, como o iReport, elas dão muito problema com JDK 8. Então assim, ó, tem algumas aplicações que ainda não estão se comportando bem utilizando Java 8. Então é bom dar uma esperadinha, dar uma segurada. Não existem grandes mudanças para o desenvolvedor do Java 8, já devo adiantar. Então nesse sentido aí não se preocupe. Usando o Java, o Java 7.79 está bem atualizado, está bem guarnecido, não precisa se preocupar em utilizar o 8 agora. Fechou então a nossa instalação. Se for, para a gente garantir que realmente está instalado, basta a gente abrir o prompt de comando e digitar o seguinte comando: Java espaço menos sinal negativo, né, version. Se o Java foi corretamente instalado, ele vai apresentar uma mensagem dizendo qual a versão e qual o build, né, que ele está configurado, que ele está disponibilizado. Então o meu aqui é o Java 1.7.0.79. Fechou o Java, galera, não tem mais problema, está bem instaladinho. Agora a gente vai instalar o Eclipse. O Eclipse, ele por natureza, ele não tem nenhum tipo de instalador. Ele é basicamente a IDE zipada e tudo que a gente precisa fazer para poder utilizar a IDE é simplesmente pegar e tirar do zip. Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar o Eclipse que eu tenho aqui na minha máquina e vou movê-lo para os C2 pontos. É isso que eu vou fazer então. Vou lá para o meu computador, C2 pontos e jogo o Eclipse aqui. Depois que eu joguei o zip que eu acabei de baixar no meu C2 pontos, eu vou tirar ele. Eu vou dezipar esse arquivo e vou executá-lo normalmente. Vamos lá então. Extrair aqui. Ele vai instalar, ele vai jogar uma pastinha aqui pra gente, certo? Já está criando lá inclusive. E depois que a gente tirou o Eclipse do zip, galera, é só executar, não tem segredo. Ele automaticamente vai ler as variáveis de ambiente do teu sistema operacional com o Java recém-instalado e vai achar o JDK, vai achar a JRE, que é o compilador, que é a máquina virtual, que é onde a gente vai executar o nosso código compilado. O Eclipse já vai tratar de se acertar dentro da nossa máquina. Assim espero, pelo menos, que ocorra na máquina de vocês também. Mas a instalação, a preparação do ambiente Java, ela não tem segredo nenhum. É extremamente básica, extremamente prática e é basicamente isso. Lembrando, eu estou usando o Eclipse como IDE, mas poderia usar qualquer IDE que tivesse preparado para o Java. Nós temos o JDeveloper, nós temos o NetBeans, a gente tem o próprio Eclipse, enfim, essas são as que eu lembro de cabeça, são 3, mas tu poderia utilizar qualquer IDE que desse suporte ao Java. O que vai mudar de uma IDE para outra? São os comandos que tu vai utilizar, os atalhos, a forma que tu vai criar os arquivos, o syntax highlighting, a compilação, a verificação da linha digitada de comando em tempo de projeto, enfim, vai mudar pouca coisa, tá? Ó, então aqui, ó, acabei de tirar do zip, mandei para e ele criou uma pastinha Eclipse para mim e acabou, pessoal. A gente basicamente vai pegar e vai mandar executar esse carinha aqui, o Eclipse, ó, que tiver o iconezinho, ele até no Windows ele é descrito como aplicativo. Basta executar ele e voa lá, a gente está com o Eclipse funcionando, startando pelo menos, né? Vamos ver se está tudo certinho. Eu estou utilizando a mais nova, que é a Mars, e eu peguei a que está preparada para o Java Enterprise Edition, que são os segmentos dentro do Java. Tem o Standard Edition, Micro Edition
Enterprise Edition. Por que eu peguei Enterprise Edition? Porque ele me dá suporte a SVN, a servidores. Então, mais à frente, quando a gente for trabalhar com JCF, a gente vai ver como instalar um servidor na nossa máquina. E o Tomcat, nesse caso, vai ser startado pelo próprio Eclipse, desde que ele seja a versão Enterprise Edition. Se ele for a Standard Edition, provavelmente a gente não vai encontrar essas features dentro do produto. Então, pessoal, acabamos de abrir o Eclipse. Ele nos dá no meu caso, tá? Ele dá uma mensagenzinha perguntando onde é que está o SDK do Android. Eu não tenho nenhum, não tem problema. A gente consegue programar para dispositivos móveis no Eclipse também, tá, galera? Então a gente pode programar tanto para web, tanto para desktop, tanto para mobile. Então é uma ideia bem versátil, que não trabalha inclusive só com Java, trabalha com outras linguagens também. A primeira mensagem que ele dá, quando tu executa ele, tirando aquela do SDK do Android, são boas-vindas, né? Nada demais. Esse welcome aqui a gente pode fechar ele. E o que nós temos no primeiro momento é a nossa tela principal de trabalho. É onde a gente vai criar os nossos projetos, é onde a gente vai criar as nossas classes, onde a gente vai codificar os nossos sistemas. Nesse caso, vamos fazer um testezinho, vamos criar um projeto bem simples com Hello World, que é para certificar que todo o nosso ambiente de desenvolvimento acabou de ser configurado. Vamos lá então, menu File, no superior esquerdo File, vocês podem, no primeiro item, New Java Project, um aplicativo Java normal, não vai envolver o web, não vai envolver servidor, nada. Conforme eu falei, vou lembrar, a gente está trabalhando com fundamentos da linguagem, só isso. Então a gente só precisa criar um aplicativo Java e exercitar a orientação a objeto dentro desse aplicativo, sem se preocupar com nenhum tipo de tecnologia extra, nem nada. Então eu vou dar um exemplo para vou dar um nome para esse projeto, vai se chamar Projeto Hello World. Certo? Deixem tudo como está. Ele já vai apontar para um workspace para vocês, no meu caso C2 workspace. Vocês podem escolher outro ou deixar ele criar um para vocês. E pode dar um next e em seguida um finish. Acabou-se, pessoal, não tem mais nada. Se vocês clicarem aqui no ícone no canto superior esquerdo, aqui ó, Package Explorer, a gente vai poder ver o nosso projeto. Então tá aqui ó, projeto Hello World, acabei de criar. Vamos criar uma classe dentro dele e vamos simplesmente fazer um Hello World, nada mais. Uma classe principal dentro de um projeto Java. Então já vou adiantar, todo projeto Java precisa de uma classe principal para poder ser executado. Nesse caso, essa classe tem uma função específica que a gente executa essa função para ela poder startar o nosso aplicativo. Então nós vamos clicar em cima do botão SRC com o botão direito. Vai abrir o menu New, o menu suspenso, a opção New, a primeira que aparecer. E a gente vai escolher lá embaixo, ó, Class. Perfeito? Nesse caso, quando a gente selecionar a opção Class, a gente vai criar uma classe com um método especial que vai ser executado na inicialização do aplicativo. Vamos dar um nome para essa classe no campo Name, Principal. E em seguida nós vamos aqui assinalar o Public Static Void Main. Logo abaixo aqui, ó, quais os métodos você gostaria de criar. A gente vai selecionar a primeira caixinha de seleção que tem aqui, Public Static Void Main. Procurem aí, vocês vão achar. Finish. Acabou-se. Nós estamos aqui com o nosso método principal e dentro dele a gente vai escrever o código para a gente simplesmente printar um Hello World no console. Então eu vou utilizar o comando system.out.println system.out.println, que simplesmente vai imprimir uma mensagem no console. Nós não vamos precisar de browser de internet, não vamos precisar de nada nesse momento. Nesse momento a gente faz tudo dentro do Eclipse com a ajuda dele. Ele vai compilar os nossos arquivos, vai corrigir a nossa sintaxe
E a gente basicamente vai escrever o nosso Hello World aqui para testar. Olá mundo. Para executar esse comandinho que eu acabei de escrever, botão direito nesse arquivo aqui, nessa aba, procurem por Run As, a opção do meio para baixo, depois que tu selecionou com o botão direito. E vocês vão escolher a opção Java Application, Run As Java Application. Feito isso, se tudo deu certo, ele printa, ele apresenta aqui num consolezinho interno do Eclipse o resultado do nosso comando. Olá mundo, acabou-se. Feito isso, pessoal, está configurado o ambiente, estamos preparados para programar em Java e o próximo vídeo é justamente fazendo um apanhado dos fundamentos da linguagem de uma maneira muito sucinta, muito direta, daquilo que a gente mais vai utilizar no nosso aprendizado, entendeu? E aí a gente vai começar a construir aplicações bem simples até a hora que a gente vai deixar isso bem complexo, bem completo, chegando até uma página da internet. Valeu? Bons estudos a todos aí e continuamos o nosso contato pela ferramenta do IFSC. Valeu!